Olá! Na nossa última aula, nós vimos a espécie tributária dos impostos. Então, hoje, nós vamos começar a segunda espécie tributária, que é das taxas. As taxas, elas são tratadas nos artigos 77 a 79 do CTN. E é interessante porque ela talvez seja a espécie tributária mais, vamos dizer assim, que tenha mais definições, né, no Código. E aí eu gostaria de começar pelo 77, que vai definir qual seja o fato gerador ou quais são os fatos geradores das taxas. Ele diz: as taxas cobradas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, eu tenho dois fatos geradores das taxas. Eu tenho o primeiro, que é o poder de polícia, exercício regular do poder de polícia, e um segundo, que é a prestação de um serviço público específico e divisível, que tenha sido prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, vamos por partes. Vamos começar pelo poder de polícia. O CTN, que são as chamadas taxas de polícia, né? O CTN define poder de polícia no artigo 78. É até uma definição bem longa, né? Ele diz, né? Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina da produção e do mercado, exercício de atividades econômicas dependendo da concessão ou autorização do poder público, a tranquilidade pública ou respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Então, vocês vejam que poder de polícia ele pode ser resumido da seguinte maneira: toda vez que você limita o exercício de um direito individual para atender a um interesse público, qualquer que seja, é claro que o artigo ele traz alguns interesses públicos, né? Ele elenca alguns interesses públicos, mas quando você limita o exercício de uma liberdade, de um direito, para atender ao interesse público, você está exercendo um poder de polícia. Então, eu tenho exemplos. Quais são as taxas de polícia mais comuns? Você tem geralmente são as taxas de fiscalização, né? Fiscalização ambiental, vigilância sanitária. Você tem aquelas taxas que envolvem concessões, autorizações, então taxas de alvará de funcionamento, de licença de estabelecimento. São todas taxas de polícia. Alvará de publicidade, né? Aqui no Rio a gente tem muita discussão de alvará de publicidade. Teve uma época que tinha muita discussão de vigilância sanitária, de fiscalização ambiental, especialmente por discussões, questões de competência, né? Que eu já tratei com vocês quando vimos competência comum. Então, são taxas de polícia. Qual é a grande controvérsia desse fato gerador? É a possibilidade de você cobrar a taxa, mesmo que não tenha um exercício efetivo do poder de polícia. Será que seria possível se cobrar a taxa de fiscalização com base em um exercício potencial? Porque quando a gente fala de prestação de serviço, o próprio artigo 77, ele diz, prestado ou posto à sua disposição. Então, quando está no campo do serviço público, você pode cobrar pelo simples fato do serviço estar à sua disposição. Você pode nunca usar o serviço. É a chamada utilização potencial. Mas a mesma coisa não está no poder de polícia. Quando o 77 define, quando ele fala de poder de polícia, ele não diz expressamente sobre exercício potencial do poder de polícia. Tá? E aí a questão chegou ao Supremo num tema com repercussão geral, que é o tema 217. E a principal discussão
dizia respeito a uma taxa municipal, que é uma taxa de renovação de alvará. Vários municípios, o Rio teve durante um tempo, Niterói, o município do Rio já não tem há muitos anos, né? Que era uma taxa de renovação de alvará. Então, por exemplo, você pede um alvará, uma licença de estabelecimento. Você é um comércio e você pede uma licença de estabelecimento, uma TLE, ou uma alvará de autorização de funcionamento. Tem município que chama de TLE, de licença de estabelecimento, tem município que chama de alvará de funcionamento, aí varia muito, né? É a mesma coisa. E aí você vai lá e pede. Quando você solicita o primeiro alvará, a primeira licença, vai um fiscal no seu, geralmente vai, né? Um fiscal no seu comércio para ver se ele atende às regras urbanísticas, às regras de segurança, né? Se pode exercer aquele comércio. É que hoje, cada dia mais, você faz tudo pela internet, por declaração. Então, às vezes, você não tem nem essa fiscalização efetiva inicial. Mas, tradicionalmente, na época do tema, era muito comum que na primeira vez, no primeiro alvará, na primeira licença, o fiscal fosse no estabelecimento. É que município como o Rio isso é impossível, né? Mas municípios menores isso era mais comum. Só que aí o que os municípios fizeram? Eles começaram a prever uma taxa anual de renovação daquele alvará. Então, para você continuar funcionando de forma regular, você precisava pagar todos os anos aquela taxa. Mesmo que nunca fosse um fiscal no seu estabelecimento. Mas você pagava uma taxa que é anual. Por isso a renovação, ela era anual. E aí muitos contribuintes começaram a alegar que isso era uma cobrança com base numa potencialidade. E só poderia cobrar quando tivesse efetiva fiscalização. O que o Supremo, nesse tema 217, ele disse? Que você não pode cobrar sobre um poder de polícia potencial, um exercício potencial do poder de polícia. No entanto, ele entendeu que se aquele município, aquela administração tributária, ela tiver uma fiscalização permanente, um órgão instituído, criado, com infraestrutura para exercer uma fiscalização permanente, a taxa de renovação de alvará é válida. Porque qual é o raciocínio do Supremo? Às vezes ele não foi no começo do ano, mas a fiscalização pode bater a qualquer momento, durante o ano. Então é uma fiscalização permanente. É diferente de um município que não tem nem estrutura para fiscalizar. Não tem órgão, não tem nada. Aí seria potencial. Vocês conseguem perceber a diferença? Se você tem um órgão constituído, criado e que exerce fiscalização, a fiscalização ela é permanente, ela pode acontecer a qualquer momento. E aí você pode cobrar sim uma taxa de renovação anual. Agora, se o município não tem nem órgão de fiscalização, se não tem fiscais, né? Se não tem. Aí você estaria cobrando com base numa potencialidade que para poder de polícia não é admitido. Ok? Essa é a grande discussão envolvendo esse fato gerador. Segundo fato gerador, utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e indivisível, prestado efetivamente ou posto à sua disposição. Esse segundo fato gerador está definido no artigo 79 do CTN. Ele define o que é utilização efetiva ou potencial e ele define o que é um serviço específico e divisível. Então vamos ler, e aí eu vou tecer considerações e vamos ver as controvérsias que chegaram ao Supremo. Então, 79 do Código diz: os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: 1. Utilizados pelo contribuinte. A. Efetivamente. Quando é que o contribuinte utiliza efetivamente um serviço público? Quando por ele usufruído a qualquer título. B. Utilizado pelo contribuinte potencialmente. Quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Lembra que eu falei para vocês que até para o poder de polícia tem que ter efetivo funcionamento, né? Quando de utilização compulsória,
for utilizado pelo contribuinte de forma potencial. Por quê? Porque o serviço está à sua disposição. Então, deixa eu dar um exemplo: coleta de lixo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma empresa pública de coleta de lixo, domiciliar de lixo, que é a Conlurb. O serviço de coleta de lixo, ele é considerado de utilização compulsória. Por quê? Porque você não pode escolher se você quer o lixo recolhido ou não, né? Eu brinco com os meus alunos sempre, é uma brincadeira que eu faço há muitos anos. Eu acho que é fácil vocês entenderem essa utilização compulsória. Você tem imagina o cascão da Turma da Mônica, né? É, eu adoro ficar no meio da sujeira, aquele bando de saco preto. Adoro saquinho preto cheio de mosca. Você não pode fazer isso. Por quê? Você pode deixar sua casa, seu quintal lotado de saco preto de lixo? Não. Porque existe um interesse público maior. Por isso que a utilização é compulsória. Você tem que se utilizar do serviço público, né? Você não pode enterrar lixo, né? Por favor, está no Supremo a discussão de resíduos. Você não pode ficar enterrando lixo onde você quer, né? Você não pode jogar lixo onde você quer. Há uma utilização compulsória. Tá? E por quê? Porque o interesse público maior que é da saúde pública. Se você, por exemplo, enterrar lixo onde você bem entender, você pode ter comprometimento das águas que correm embaixo, né? Eventualmente você tem embaixo lençol freático, não, o nome é isso, é lençol freático. Você pode passar doenças, atrair, lembra na época dos mosquitos, da dengue, né? Que você não pode deixar água parada, você não pode. Então, assim, você tudo abandonado, você pode atrair mosquitos, pode atrair bichos. Então, assim, a utilização ela é compulsória do serviço que está à sua disposição. Então, o fato de eventualmente, uma vez eu tive uma ação aqui no Rio, onde a parte fez uma perícia, pediu perícia, porque ele queria comprovar que o carro da Conlub não passava na rua dele. Aí eu era procuradora, né, do processo, eu disse, excelência, essa perícia é inútil, porque você pode ser cobrado pela utilização potencial. O serviço está à disposição, a Conlub existe. Vocês vejam o que diz o inciso 2. Posto à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. A Conlub exige, ela passa pelos caminhões. Se por acaso por algum motivo, ela não passa naquela rua, aquela pessoa pode fazer uma reclamação administrativa, mas o tributo vai continuar sendo cobrado. Não é utilização efetiva só, é utilização potencial, né? Se enquadra no inciso 2, ok? Coleta de lixo, sem sombra de dúvida, se enquadra no inciso 2. Desculpa, na linha B do inciso 1, não inciso 2, a linha B do inciso 1. Inciso 2. Ele vai explicar o que é específico. Ele diz o seguinte: serviço específico, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública. Então, ele vai ser específico se você puder dividir em unidades autônomas. E ele vai ser divisível, inciso 3, quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Então, você precisa dividir em unidades autônomas e ele vai poder ser passível de utilização específica por cada um dos usuários daquele serviço. Ok? Questões controvertidas. Eu vou começar por aquelas mais óbvias, mais antigas, até a gente chegar àquela que está no Supremo Tribunal Federal. Primeira taxa que tem discussão desse fato gerador. Taxa de iluminação pública, TIP. Essa era uma taxa municipal. Ela era cobrada no carnê do IPTU e, juntamente com o IPTU, o carnê do IPTU não tem só IPTU, né? Se vocês olharem o carnê do IPTU, na maioria dos municípios do país, tem também a taxa de lixo e antigamente tinha a taxa de iluminação pública. Essa TIP aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já foi extinta há muitos anos, desde 1998. Ela foi extinta em 98 no Rio de Janeiro. Qual foi a grande questão envolvendo a TIP? Ela foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal porque ela envolvia um serviço que não era específico e divisível.
porque ele beneficiava a toda a coletividade. Iluminação pública são os postes que são colocados nos logradouros públicos. Então, isso beneficia toda a coletividade, né? Qualquer pessoa que passa na rua, na praça, vai se beneficiar daquela iluminação. Então, ela não atende o requisito da especificidade e da divisibilidade. Então, o Supremo considerou inconstitucional. Ele primeiro julgou uma súmula, que é a 670, e depois transformou numa súmula vinculante, que é a 41 do Supremo. Então, 670 e súmula vinculante número 41. O que aconteceu? Quando o Supremo considerou inconstitucional a TIP, porque como o serviço era indivisível, o Supremo disse, olha, ela tem que ser remunerada por impostos. O problema é que a maioria dos municípios, especialmente municípios pequenos, eles não têm como financiar iluminação pública com receitas de imposto. Então, o que aconteceu? Teve uma emenda constitucional que introduziu o artigo 149, letra A, da Constituição Federal, e que trouxe para o ordenamento constitucional a figura de uma contribuição de iluminação pública. Uma outra espécie tributária que nós vamos estudar que é uma contribuição, que não é uma taxa. Nós vamos ver que as contribuições especiais elas podem financiar serviços indivisíveis. A proibição é que taxas financiem, mas contribuições tem várias que financiam. COFINS financia, contribuição sobre o lucro líquido, salário, educação, tudo financia serviço indivisível. Então, a contribuição não tem essa vedação que a taxa tem. Por isso que quando a taxa foi considerada inconstitucional, surgiu uma contribuição. Ok? Próxima questão controvertida. Taxa de limpeza pública. Vocês vejam que uma coisa é coleta domiciliar de lixo, outra coisa é taxa de limpeza pública. Limpeza pública, a semelhança da TIP, ela financia a limpeza dos logradouros. Então, limpeza das ruas, dos parques, das praças. E a semelhança do que aconteceu com a TIP, a limpeza pública foi considerada também inconstitucional por faltar especificidade de visibilidade. Né? A inconstitucionalidade da limpeza pública, da taxa de limpeza pública, ela foi objeto de um tema com repercussão geral, que é o tema 146, 146. Aqui eu não tenho uma súmula, eu tenho só o tema. Tá? Então, tema 146 com repercussão geral. Aqui no Rio de Janeiro, até 98, o carnê tinha IPTU, TIP e a chamada taxa de coleta de lixo e limpeza pública, TCLLP, taxa de coleta de lixo e limpeza pública. Era um valor único, misturado, coleta de lixo e limpeza pública. O que aconteceu? O Supremo, quando a taxa era única, ele não considerou a inconstitucionalidade parcial, ele considerou a inconstitucionalidade total. A parte da limpeza contaminou a parte do lixo, da coleta de lixo, porque não dava para você separar valores. Então, a TCLP foi considerada inconstitucional como um todo, mas por causa da limpeza pública. E aí, o que o município do Rio fez, como a maioria dos municípios? Criou uma outra taxa. Aqui no Rio de Janeiro tem desde 99, que é a taxa de coleta domiciliar de lixo, que a gente chama de TCDL. A taxa de coleta domiciliar de lixo também está no carnê do IPTU, só que ela só se refere à coleta domiciliar, não tem nada a ver com o logradouro público. E aí ela é cobrada dos proprietários dos imóveis. E aí o Supremo Tribunal Federal considerou coleta domiciliar de lixo como constitucional. Entendeu que o serviço é específico, você consegue dividir unidades e ele é divisível. Você pode identificar o usuário e os usuários vão poder ter aquele serviço à sua disposição, ou utilizado efetivamente ou à sua disposição. Só por curiosidade, no Rio de Janeiro, a TCDL não é cobrada de terrenos.
Aqui no Rio de Janeiro, a TCDL só é cobrada de prédios, residenciais e não residenciais, ok? A TCDL é constitucional. E aí a TCDL, que é coleta domiciliar de lixo, a constitucionalidade foi objeto de uma súmula vinculante, que é a número 19 do Supremo. Então, súmula vinculante número 19. A grande questão que nós temos hoje desse fato gerador é a chamada taxa de incêndio. Tá? A taxa de incêndio é uma grande discussão. É uma taxa estadual. Ela é cobrada pelos estados pela utilização efetiva ou potencial daquele serviço. Ela geralmente financia o Corpo de Bombeiros, que é militar. Ela geralmente ela está relacionada a, a apagar incêndio, né? E ela é cobrada geral das, às vezes tem, é que tá, o problema é que nem todo estado criou da mesma forma. Tem determinados estados que criaram como taxa de segurança pública e aí engloba o Corpo de Bombeiros. Tem umas que aqui no Rio de Janeiro é taxa de incêndio mesmo, né? Ela se refere a, a combate a incêndios, mas também atende, por exemplo, a questões de defesa civil. Então, a pessoa se acidenta no meio da rua, o Corpo de Bombeiros, né, vai lá e né, retira aquela pessoa da rua e leva para o hospital. Então, aqui no Rio de Janeiro, ela financia o Corpo de Bombeiros. E o Corpo de Bombeiros apaga incêndio, mas também faz uma parte que beneficia toda a coletividade, né? Tem uma parte que tem a ver com defesa civil, quando você tem uma catástrofe, quando tem um acidente, e aí você tem as ambulâncias do Corpo de Bombeiros que vão resgatar essas pessoas, tá? E aí é uma grande discussão se essa taxa é constitucional ou não, porque geralmente ela tem uma parte que é específica e divisível, por exemplo, combate a incêndio numa residência. Mas você tem uma parte que também é um indivisível, né? Defesa civil, resgatar alguém que sofreu um acidente, incêndios em matas, em logradouros públicos, e o valor é único, né? É um valor único. Então, há uma grande discussão se refere ou não, se ela é constitucional ou não. E aí eu vou dividir, compartilhar com vocês a minha tela, porque eu quero fazer uma. Eu fiz um resuminho, né, nos slides das taxas de incêndio. Eu acho que é importante, então, que eu explique para vocês entenderem. O que aconteceu? Inicialmente, chegou ao Supremo Tribunal Federal uma taxa de incêndio que era municipal, que na verdade ela era mais relacionada à defesa civil, porque defesa civil é uma atividade local, uma atividade municipal, primordialmente municipal. Tanto é que a defesa civil, né, ela é um órgão municipal. E aí um determinado município criou uma taxa que combatia incêndios, mas que se referia também à defesa civil. E aí houve uma primeira discussão no Supremo, que foi esse tema 16, se essa taxa era constitucional ou não, se os municípios tinham ou não competência para cobrar essa taxa em razão da defesa civil. E aí o Supremo entendeu que não, que essa é uma atividade própria dos estados. E aí o tema saiu com a seguinte redação, esse foi o problema. A segurança pública presentes a prevenção e o combate a incêndios faz-se no campo de atividade precípua pela unidade da federação, que é o Estado. E porque serviço essencial tem como viabilizar a arrecadação de impostos, não cabendo ao município a criação de taxa para esse fim. Eles entenderam, com base nesse artigo que está no slide, que é o 144, caput, inciso 5º e parágrafo 5º, que combate e prevenção de incêndios são atividades que dizem respeito à segurança pública. Porque o 144, ele trata de segurança pública. O inciso 5º coloca no mesmo inciso Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque o Corpo de Bombeiros é militar.
E aí, segurança pública é tradicionalmente um serviço indivisível, porque segurança pública beneficia toda a coletividade. Todas as taxas de segurança pública, que são para financiar, por exemplo, polícia militar, delegacias, todas foram consideradas inconstitucionais pelo Supremo, porque segurança pública, inquestionavelmente, é indivisível, né? Beneficia toda a coletividade. E aí, qual foi o problema desse tema? É que, além de o Supremo entender que os municípios não têm competência, apesar de defesa civil ser municipal, mas que o princípio, o mais importante, é, é a prevenção e combate a incêndios, que é do Estado, como o valor é único, né, essa é uma atividade precípua do Estado e não município. Então, além da discussão da competência, a decisão podia ter parado aí. Ele também diz que ele é um serviço indivisível. Por ser segurança pública, ele é indivisível. Né? O Fux fez questão de colocar isso no tema. E aí, se é indivisível, tem que ser remunerado por receita de imposto, salvo a existência de uma contribuição. Chegaram as taxas de incêndio dos estados. Começou-se a ter uma discussão envolvendo as taxas de incêndio estaduais, porque os estados têm competência para a parte de segurança pública, especialmente na parte de combate e prevenção de incêndios, né? Os corpos de bombeiros são estaduais. Então, o que acontece? No Rio de Janeiro, a taxa de incêndio está nesse item 12 do anexo 2 do artigo 107 do Decreto-Lei 575 de 75, que é o Código Tributário do Estado. E aqui os contribuintes, com base naquele tema 16, começaram a questionar a constitucionalidade da taxa, dizendo: olha, se o serviço é indivisível, porque é segurança pública, essa taxa, por mais que o Estado seja um ente competente, a taxa é inconstitucional. E aí essa discussão aconteceu em vários estados. No Rio de Janeiro, muitas vezes se pergunta assim, André, por que, apesar de ter o tema 16, dizendo que não é serviço divisível, aqui no estado do Rio de Janeiro continua se cobrando taxa de incêndio? Porque no TJ do Rio teve um incidente de arguição de inconstitucionalidade, que é esse que está no slide, que foi julgado em 2021, em que o órgão especial do TJ do Rio disse que a taxa era constitucional. Dizendo: não, eu cobro dos proprietários dos imóveis, né? Eu não, o Estado cobra dos proprietários dos imóveis, eu tenho como identificar, é um serviço específico e divisível, né? Eu tenho como dividir os proprietários e eles se utilizarem. Então é específico e divisível. E considerou constitucional. Então o órgão especial do TJ do Rio considerou constitucional. Teve um RE, que ainda não foi julgado, mas aqui no estado do Rio, como as câmaras estão, vamos dizer assim, é, submetidas à decisão do incidente, aqui no TJ do Rio as câmaras geralmente julgam pela constitucionalidade. Geralmente, porque tem uns desembargadores que são meio revoltosos, acham um absurdo e ignoram. Por quê? Porque o Supremo já julgou duas ADIs e esse RE das legislações de Minas Gerais, Sergipe e Mato Grosso, considerando inconstitucionais essas taxas nesses estados, com base no tema 16. O tema 16 se refere a uma taxa municipal. E os estados ficam dizendo, a PGE diz o seguinte: a tema 16 é do estado, é do município, tem nada a ver comigo. Mas realmente o tema fala em serviço indivisível, de segurança pública. Então, com base no raciocínio do tema, as leis estaduais estão sendo questionadas quanto à sua constitucionalidade. E nessas ADIs, cada lei de cada um desses estados é um pouco diferente. Tem taxa que chama segurança pública, outra está tudo misturado. Então, assim, mas em todas elas eles dizem que o incêndio, o combate a incêndio é um serviço indivisível porque é segurança. A questão era tão controvertida que recentemente o Supremo reconheceu, né, afetou um tema de repercussão geral, que é esse tema 1282, que ainda não foi julgado, tá? Praticamente todos os 26 estados, né, 27 estados com o Distrito Federal pediram ingresso com o amicus curiae, e onde se vai decidir a constitucionalidade ou não de taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por estados-membros. Então, o tema 16 é dos municípios e o tema dos estados é o 1282. Então, precisamos ver como vai ficar, né? O que o Supremo vai entender. Porque o grande problema é o seguinte: essas taxas são usadas para financiar o Corpo de Bombeiros.
Se eles disserem que a taxa é inconstitucional e que a receita é de imposto, os estados não vão tirar dos impostos. O que tem grande chance de acontecer o que aconteceu com a TIP? Vir uma emenda constitucional criando uma contribuição. 149B, criando uma contribuição. Já tem um movimento, quando tiveram as primeiras decisões nas ADIs, já teve um movimento lá no Congresso Nacional pensando numa PEC. Agora o Supremo afetou. Pode ser que ele entenda de uma forma diferente, porque os estados estão fazendo lobby. Como eu disse, praticamente todos os estados pediram ingresso com amicus curiae, se é que não pediram todos, né? Porque olhei rapidamente os estados, tem muitos, né? Porque essa é uma discussão muito importante para os estados. E é a principal discussão envolvendo hoje, né, a questão relacionada a serviço público específico e divisível. Então vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, eu vou continuar analisando taxas, mas aí eu quero enfrentar uma outra grande discussão das taxas, que é a que se refere ao parâmetro de cobrança. Vamos pensar assim na base de cálculo, entre aspas, do que seja o parâmetro utilizado, escolhido pela lei como cobrança. Por que eu coloquei base de cálculo entre aspas? Porque as taxas geralmente são tributos fixos. Eu não tenho alíquota e base de cálculo, tá? Então, a forma de tributação é diferente. Mas eu acho que então não é base de cálculo, mas vamos dizer assim, é o elemento que quantifica as taxas. Então, vamos na próxima aula analisar esse ponto. Então, até lá.